dia de hoje. Olha, Pedro, muito obrigada, tá bom? Você vai estar com a gente ao longo desse dia aqui. Te agradeço desde já. Lembro para você que também no Alô Cidade, Pedro Paiva vai estar com a gente, tá? E agora, o Manhã no Ar conversa com o cientista político Elias Tavares para a gente analisar o cenário político com a posse de Trump. Bom dia, Elias, você está com a gente aqui. Que tela bonita essa, né, para a gente analisar o que acontece lá nos Estados Unidos. Bem-vindo ao nosso Manhã no Ar. Primeira pergunta que a gente se faz aqui é: como é que fica a nossa relação com os Estados Unidos? Mas antes, eu queria saber de você o seguinte: a gente viu um Trump em 2016 que ganhou uma eleição nos Estados Unidos e agora a gente vê um outro Donald Trump. O que muda? Bom dia para você, obrigada por estar com a gente. Rosiane, é uma alegria muito grande estar aqui participando com vocês. Evidentemente, aqui parabenizar a TV Crítica por toda essa cobertura fantástica, a cobertura nacional aí para todo o Brasil. E é muito, muito prazeroso, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Bom, o que a gente percebe nas primeiras horas aí, né, desse dia tão importante para os Estados Unidos, a gente percebe um amadurecimento de Trump, né? A gente percebe que esses 4 anos que ele ficou fora, ele tentou estudar, dá para perceber que ele tenta estudar, ele tenta ter uma conexão, ele faz um trabalho muito maior ali relacionado a uma construção de uma candidatura, e o resultado é justamente esse, né? Ele teve uma vitória esmagadora, ele teve ali ele começa esse mandato hoje em uma situação bem melhor do que ele começou com a outra eleição dele, né? O segundo mandato não consecutivo. E ele tem agora um amadurecimento muito grande. A gente percebe, né? Muitos bilionários, pessoas importantes que agora estão ao lado de Trump. Algo que é totalmente importante para ele é a maioria no Congresso Nacional dos Estados Unidos, e isso fará a diferença. Ele tem condições, ele tem um cenário muito favorável para a gente ver um Trump 2 aí sendo muito mais efetivo, sendo muito mais conexo com a realidade do povo americano, com seus desafios também, mas ele começa esse novo mandato de uma forma muito mais com a musculatura política, com a musculatura de amadurecimento. Agora ele entende como funciona o jogo, né? Ele entende como funciona a rotina, ele entende como funciona a presidência dos Estados Unidos. Interessante a gente analisar isso, né? Me recordo aqui da foto que ele tirou, a do primeiro mandato, houve até uma correlação das duas, né? Vendo a diferença, no primeiro mandato ele aparece na foto oficial sorrindo e nessa agora com uma cara mais séria. Isso diz muito sobre o tom duro que ele deve adotar, principalmente com políticas imigratórias. A gente está vendo também, por outro lado, um apoio massivo, hotéis lotados, muita gente querendo acompanhar a posse dele, ou seja, ele tem um apoio popular e uma parte da mídia começa agora a ficar um pouco mais otimista e com um discurso menos pesado em relação a ele. Você sente isso ou não, Elias? Sim, é totalmente perceptível, né? Esse Trump 2, que a gente vai começar a chamar assim, ele não é uma reedição do Trump anterior, né? O Trump anterior, ele foi uma onda e ali teve muitas críticas. A gente tem que lembrar, né, o formato de eleição dos Estados Unidos, ele é um formato diferente através do colégio eleitoral, mas se a gente lembrar a outra eleição dele, a Hillary teve muito mais votos do que ele, só que ele teve votos estratégicos onde ele tinha a maioria do colégio eleitoral, né? Então por isso que ele foi eleito. Mas se a gente lembrar, pegar esse histórico, ele tinha tido uma votação menor que a Hillary. Agora não, agora ele teve uma votação expressiva, muito grande, ele teve uma votação dentro dos Estados Unidos praticamente de todos os pontos, né? E isso traz justamente essa confiança, né? Agora, vamos ver aí as outras questões, né? Ele tem aí esse pacote de medidas, ele tem dito muito, né? Ele não apresentou nada, né? Isso pode ser até levado como uma crítica, mas quando alguém critica que está faltando algumas propostas estratégicas, ele estava sempre colocando o dia 20 de janeiro. Então, chegamos ao dia 20 de janeiro, estamos ansiosos ali para ver quais serão as medidas. No seu discurso de ontem, né, um comício, ainda é estranho a gente mencionar comício de uma pessoa praticamente próximo da posse, né? Mas os Estados Unidos têm essa característica. Você percebe ali na fala dele a questão migratória, que ele quer levar
isso muito a ferro e fogo. No meu entendimento, existem dificuldades importantes para que isso aconteça, uma vez que não é simplesmente apagar as luzes e falar, olha, agora eu não quero ninguém que não seja americano aqui, né? Tem todo um trabalho que tem que ser feito, uma logística, tem que analisar o impacto econômico disso, mas vamos ver um Trump diferente. Isso dá para a gente perceber que teremos aí um mandato novo. E lembrando, né, é importante a gente lembrar, é a última passagem de Donald Trump pela presidência dos Estados Unidos, né? Pois é, os Estados Unidos têm essa política, né? Só dá para ser presidente 2 vezes e não mais. Agora, Elias, a gente fica com os olhos lá, mas claro, preocupado aqui com o nosso cenário local. A gente tem um presidente hoje, que é o presidente Lula, que tem uma visão político-ideológica muito diferente da visão de Donald Trump. Inclusive, não foi convidado para essa posse. A gente tem pessoas ligadas ao governo de Trump, como Elon Musk, que teve problemas muito sérios aqui com o judiciário brasileiro. A gente está falando do ministro Alexandre de Moraes. Há uma tensão em torno dessa relação entre Brasil e Estados Unidos, né? O que a gente deve analisar a partir de agora? Vai haver um distanciamento? O que a gente pode esperar dessa relação Brasil-Estados Unidos? Boa pergunta, Rosiane. Essa pergunta é de milhões, né, vamos dizer assim. Na verdade, a gente entende que esse modelo do governo Trump não vai ter essa questão assim, né, desse distanciamento do Brasil. O Brasil é um parceiro estratégico dos Estados Unidos, mas eu não acho também que por ser estratégico ele não é o parceiro prioritário. Eu não acho que o Trump irá cortar nenhum tipo de relação que já exista com o Brasil. O que pode acontecer, e a gente tem notado, e olhado com uma certa preocupação, é a questão do Trump, né, ser um político que está falando muito do protecionismo, de defender as fronteiras dos Estados Unidos. Então ele diz que para ser protecionista ele vai aumentar imposto. Então isso pode ter um impacto direto na nossa economia, porque pois bem, a nossa economia ela é muito dolarizada, né? O país, embora os brasileiros não estão com dólar no bolso, a economia do Brasil ela é uma economia dolarizada. Então, evidentemente que não dá para a gente falar que não terá alguns impactos, né? Então, a gente precisa fazer essa análise também, que eu entendo que é aí que está o nosso ponto de equilíbrio para tentar entender o que será essa gestão do Donald Trump. Agora, eu não acho que terá um viés de extremo com o Brasil, como algumas pessoas têm apontado, né? Algumas pessoas têm dito, agora o ex-presidente Bolsonaro terá condições de rever a inegibilidade. Eu não acho que chega nesse ponto de termos aí um Donald Trump querendo ter um tentáculo no Brasil e ter definições no Brasil. Agora, temos essas questões, né, de Elon Musk, do próprio Trump, que é mais próximo ao Bolsonaro e não ao Lula. Mas eu não acho que pro Trump, que está sendo tão protecionista, tão americano, né, americanizando cada vez mais ali o seu país, eu não acho que ele vai ter olhos para o Brasil, nem no ponto de querer prejudicar, mas nem no ponto também de trazer algum benefício. Olha, Elias, a gente tem que observar todos esses pontos e uma última pergunta aqui para a gente fechar. Obviamente, a gente acompanhou, inclusive, a polêmica, né, do Bolsonaro pedindo para ir até a posse, e muita gente correlaciona o que acontece nos Estados Unidos sendo uma revisitação do que a gente pode ver aqui no mundo político. Você vê dessa forma também? Há digamos assim, um benefício para a direita, para essa visão ideológica, um fortalecimento dessa direita com a vitória do Donald Trump? Claro. Rosiane, assim, a gente enxerga nas eleições dos Estados Unidos tendências, né? Isso a gente pode perceber ao longo dos anos, na eleição do Obama, a gente tinha o Lula, né? Então, assim, a gente tem uma tendência que a gente consegue enxergar o cenário de forma internacional, né? Essa não ida do Bolsonaro, de certa forma, ela condiz muito mais ali com uma possibilidade importante para o Bolsonaro de se manter aí em evidência, em se manter uma possibilidade. No meu ponto de vista, não autorizar o Bolsonaro ter ido, isso fortalece ainda mais o Bolsonaro, porque ele passa a ser ali uma espécie de vítima de alguém que não deixou ele ir. Então ele leva ali a Michelle no aeroporto, até com cara de choro, né? Então, assim, isso traz muito mais uma questão local, né? De dizendo, olha, eu teria direito de ir lá porque é uma pessoa que eu apoio, e ele sempre apoiou, né? Sempre colocou ali que o seu candidato nos Estados Unidos era Donald Trump.
mas não acredito que isso tenha uma influência direta. O que a gente tem é uma influência local, o que a gente tem no Brasil, né, é a sua estratégia eleitoral, o seu mapa geopolítico, e a gente lembra das eleições do ano passado, a gente vê um país caminhando para o centro-direita. Agora, a gente não pode achar que a esquerda está morta, que a esquerda não terá uma candidatura forte, que o presidente Lula não terá condições de ser reeleito, né? Isso a gente não pode pensar, e muito menos essa questão dos Estados Unidos tenha um impacto tão direto, ao menos que, né, as políticas de Donald Trump começarem a ter algum tipo de sinergia com o Brasil, que a gente enxerga a princípio que não é o que a gente vê, né? Estava pronta aqui para me despedir de você, mas vou aproveitar a sua honrosa presença aqui no Manhã no Ar para fazer mais uma pergunta, principalmente com relação às guerras da Ucrânia entre Israel e Hamas. Há uma expectativa de que, e o próprio discurso do Donald Trump enfatiza isso, de acabar com as guerras, é a promessa dele. Como é que você vê o caminhar desses conflitos de agora para frente? Bom, teremos mudanças estratégicas aí, né, com relação a isso. À medida que isso for se efetivando e os Estados Unidos for se distanciando desse tipo de conflito, isso muda totalmente o mapa, porque como é que fica, né? Como é que fica a questão da União Europeia? Como é que fica a questão da Ucrânia, por exemplo, que o Donald Trump já disse que vai tirar o seu exército de lá? Isso traz ali uma situação que deixa, por exemplo, no caso do Zelensky, né, deixa ele numa situação ali praticamente de pires na mão. Então, assim, tem ali um apontamento do Bolsonaro que isso, perdão, do Donald Trump, que isso, inclusive, foi deixado muito claro, né, que ele colocou isso no seu programa de governo, ele falava muito isso, a questão de parar de gastar tanto dinheiro americano com as guerras que, em tese, não tem nada a ver. Então, ele deve fazer esse retorno e esse mapa, e principalmente as guerras do Oriente Médio, a gente vai olhar com mais cuidado, porque, com certeza, elas irão ter ali uma mutação de alguma forma, né? Basta a gente aguardar aí um pouco mais como é que vai se dar essa dinâmica. E nós ficaremos de olho. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelo seu tempo, pelos esclarecimentos. Obrigada, viu, pela sua participação. Um bom dia para você. Elias Tavares, cientista político, conversando com a gente sobre esse dia histórico lá nos Estados Unidos. E a gente segue por aqui, claro, com essa cobertura, porque ao longo do dia de hoje, você vai ver os detalhes da posse de Donald Trump no comando da Casa Branca lá nos Estados Unidos. Toda a nossa programação hoje vai estar com os olhos voltados para esse acontecimento. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!